Olá, amigos. Aqui estamos nós para mais uma parábola da vida. Ilustrações, histórias, crônicas, histórias verídicas ou não. Nós vamos todas as semanas trazer aqui uma nova parábola e que você acompanhe com carinho, que você possa compartilhar, porque estamos falando de ilustrações que nos levam a entender mais sobre o reino de Deus. Deixe aí o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos então a mais uma parábola que está contida no livro Cada Caso é um Caso, da editora Gama e Prisma. Ela se chama Barganha com Deus. Certo homem, temente a Deus, que aprendeu a ser zeloso com a obra do Senhor, e nem por isso havia se libertado totalmente da velha criatura, pois, mesmo sendo um dizimista fiel, ainda não conseguia ser um ofertante voluntário. Viveu um momento inusitado com o Senhor. Aquele homem experimentou, num determinado momento de sua vida, um relacionamento mais profundo com o Criador, quando se viu às voltas com suas necessidades e desejos latentes de ser um vitorioso. Afinal, dizia ele em seu coração, em Cristo sou mais que vencedor. Ele havia tomado posse daquele versículo e se sentia, através dele, capaz de vencer muitos obstáculos, principalmente os de ordem material. Em meio às suas aventuras e desventuras, o bom homem se viu obrigado a processar judicialmente uma empresa que lhe causara certo prejuízo. Ele entrara na justiça contra aquela empresa e calculava ganhar uma boa quantia, o que poderíamos calcular cerca de 20.000 moedas do dinheiro corrente. Após aguardar alguns anos pela justiça humana, sem as respostas esperadas, aquele bom homem resolveu pedir ajuda a Deus, dedicando-se quase que diariamente a apresentar seus argumentos ao Pai. Em suas orações, ele usava os argumentos que aprendera com o rei Ezequias, quando foi anunciada a sua morte pela boca do profeta Isaías. Está no segundo livro de Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Ele, então, dizia ao Senhor, tenho sido zeloso com a tua casa e jamais deixei de entregar o meu dízimo. Sempre fui fiel, no pouco e no muito. Durante as suas orações, ele era interrompido pela sua consciência, que o instava a pedir perdão a Deus por ainda ser um pouco mal fechado nas ofertas e nos auxílios que o pastor da congregação volta e meia pedia. Após algumas interrupções, ele declarou, Senhor, me perdoe por ser às vezes um pouco sovina nas contribuições solicitadas. Prometo mudar o meu jeito de ser. Farei de tudo para ajudar mais na sua obra. Farei um voto com o Senhor. Se me abençoar nesta causa que tenho na justiça, prometo que lhe darei o dízimo de tudo o que ganhar. Nem descontarei o valor dos impostos que terei de pagar. Assim, aquele homem orava ao Senhor sempre que lembrava o valor das 20.000 moedas que calculara ganhar naquela ação. Durante mais alguns anos, sem resposta à sua oração, já meio desesperado, ele resolveu questionar o Senhor quanto à sua fidelidade não correspondida. Quando, numa noite, em meio às suas orações, sua consciência voltou a lhe interromper. Já experimentou oferecer a Deus um valor maior do que o de costume? Afinal, os 10% já são dele. Experimente oferecer um pouco mais. Então,
o bom homem deu ouvidos à sua intuição e, sem perder tempo, disparou o seu voto ao Senhor. Senhor, se tu me abençoares, dando-me vitória nesta causa, dar-te-ei 11% de tudo o que receber. E mesmo assim, nem descontarei os impostos que serei obrigado a pagar. Pois ele já havia calculado que as 20.000 moedas poderiam resolver os seus problemas financeiros adquiridos ao longo de sua vida. É bem verdade que o homem ainda convivia com algumas dúvidas. Afinal, como podia um dizimista fiel possuir tantas dívidas? Seus questionamentos existiam, mesmo lembrando-se de que, ao adquirir aquelas dívidas, sua intuição tentava impedi-lo de muitas compras desnecessárias e afastá-lo dos credores astutos e maliciosos que o impeliam a se endividar cada vez mais. Porém, as tentativas eram completamente frustradas. Na mesma semana em que ele havia feito aquela oração ao Senhor, os céus se abriram e as janelas celestes derramaram, finalmente, a vitória daquele homem. Um funcionário do escritório de advocacia lhe telefonou dizendo: o juiz dará a finalização do processo. Aguarde um pouco e tudo será resolvido. Fique na expectativa e fé em Deus. Após aquele telefonema, o homem dobrou seus joelhos e falou com Deus: obrigado, Senhor, por me responder com a vitória. Não sei como lhe agradecer. Naquele instante, sua consciência voltou a lhe incomodar, mas desta vez ela esperou que ele terminasse a oração e lhe disse: se você soubesse que aquele 1% a mais moveria as águas a seu favor, poderia ter oferecido há mais tempo, hein? E lá foi o bom e fiel homem dormir mais aliviado naquela noite. Afinal, ele havia combatido o bom combate de suas lutas financeiras e alcançado vitória. No dia seguinte, afoito por descobrir os valores exatos que haveria de receber, ele se dirigiu à repartição judiciária de posse do número do processo. E, trêmulo pela ansiedade de ouvir a quantia, disse a um jovem que estava no balcão de atendimento aos idosos: meu filho, pode me fazer uma gentileza, verificando se já constam aí os valores que terei direito de receber? Pois assim poderei calcular melhor como pagarei minhas dívidas. E então entregou o pequeno pedaço de papel ao jovem, que observou a aparência de cansado daquele homem, pois vivia a sofrer pelos danos financeiros causados por ele mesmo, e correu para consultar as pilhas de processo que se avolumavam em algumas mesas daquela repartição. O jovem, interessado em ajudá-lo, nem reparou que alguns números estavam escritos com letras trêmulas que dificultavam a identificação do real processo daquele homem. O primeiro processo, com um número parecido e com o primeiro nome também idêntico, foi o que o jovem avaliou e, quando chegou novamente ao balcão, não trouxe ao homem uma boa notícia. Senhor, parece que a sua vitória não foi tão boa assim. O juiz entendeu que o senhor não tinha tanto direito e julgou que o valor a receber será apenas de 200 moedas. Aquela era a pior notícia que o homem gostaria de ouvir. Caiu como uma bomba e destruiu todas as esperanças dele pagar as suas dívidas. O que restava mais aquele bom homem, senão orar e apresentar os seus descontentamentos? E foi o que ele fez, ainda entristecido por aquela notícia. Disse ele ao Senhor: ó Deus,
Pensei que poderia receber um valor justo naquela causa. Eu criei que meus direitos seriam julgados e que receberia cerca de 20.000 moedas. Quando novamente sua consciência interrompeu a oração, fazendo entender que as 200 moedas que receberiam não seriam suficientes para pagar as contas. E o bom homem voltou-se para Deus dizendo: Senhor, é certo que recebi vitória, mas não será suficiente para resolver meus problemas financeiros. Creio que a minha velha natureza prevaleceu. Por isso, não recebi o valor esperado. Sendo assim, darei 100% de tudo que receber nesta ação judicial. Aquela última oração foi, na verdade, um voto em forma de desabafo, pois a tristeza que havia no seu coração foi revelada ao ofertar ao Senhor os 100% de tudo o que receberia. Afinal, não era o valor esperado. E o Senhor recebeu aquele desabafo, mesmo conhecendo toda a verdade sobre o assunto, principalmente quanto ao que o coração revelava e só Deus para conhecê-lo. No dia marcado, o bom homem se dirigiu à mesma repartição para receber o valor que havia prometido entregar totalmente ao Senhor, pelo valor irrisório que lhe fora informado, quando o mesmo jovem que lhe atendera anteriormente disparou: Eu me lembro do Senhor, quando lhe dei a informação das 200 moedas que receberia. Mas preciso me desculpar, pois peguei o processo errado. O valor que o Senhor receberá hoje será de 20.000 moedas. Por favor, me desculpe. Assim, aquele velho e cansado homem nada mais pôde fazer, senão sorrir e chorar ao mesmo tempo. O riso era pela certeza da vitória e o choro pela barganha que havia travado com o Senhor. Ninguém que pense barganhar com Deus sairá vencedor. Deus conhece todos os propósitos do coração do homem. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.